Vai falar agora um pouquinho da relação entre Brasil e Venezuela, porque o presidente Lula afirmou numa entrevista na última sexta-feira que não concorda com a nota do PT sobre o resultado das eleições no país vizinho e admitiu que o governo de Maduro tem viés autoritário, mas negou que seja um governo ditador. Sobre essas declarações, a gente vai conversar agora com a professora de Relações Internacionais, Marcela Franzoni. Professora, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la aqui nesta manhã, aqui na Jovem Pan. Gostaria primeiro que a senhora trouxesse a sua avaliação sobre essa fala do presidente da República de que Maduro seria autoritário, mas não ditador. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que olhar dentro de um cenário de muita complexidade, né, em relação agora ao Brasil e tentar mediar essa crise com a Venezuela. E a diplomacia brasileira tem dado sinais trocados, vamos dizer assim, em relação à possibilidade de negociar esses conflitos. Então, o próprio partido, né, o PT tinha lançado essa nota na semana passada, o governo Lula agora deu essa declaração, e a diplomacia brasileira tem ido para uma posição diferente, né, tem apostado numa tentativa de mediação, numa tentativa de, né, exigir a divulgação ou pedir a divulgação dessas datas eleitorais. Então, acho que essa fala ela vem em um momento de desse grande desafio que a política externa brasileira tem enfrentado, e dessa indefinição mesmo relacionada ao governo de qual deveria ser esse rumo em relação a essa negociação, né? Acho que a diplomacia ela tem enfrentado essas dificuldades, aí essa semana a gente viu que o México abandonou as tratativas junto à Venezuela, e o governo então tenta dar sinais, né? De por um lado, existe uma confluência, vamos dizer assim, de parte do PT, uma confluência política e ideológica com o governo Maduro, mas também, por outro lado, não existe clima possível, né, de reconhecimento do resultado eleitoral, considerando as acusações de fraude. Então, acho que essas declarações elas vêm um pouco nessa dificuldade que a diplomacia tem enfrentado e o próprio governo em lidar com essa situação. E, professor, a gente pode falar também que esse posicionamento do Lula sobre a situação em relação à Venezuela tem sido acompanhado, assim, pelo mundo todo, porque, querendo ou não, o Brasil ele é aí um interlocutor com o governo Maduro. Sim, com certeza, né? Acho que os agentes extra-regionais, vamos dizer assim, ou seja, aqueles fora da América Latina, por exemplo, os Estados Unidos, alguns países europeus, eles têm apostado nesse potencial de mediação do Brasil. Então, a gente viu que os Estados Unidos, eles não tiveram uma posição mais dura, vamos dizer, até agora, e a gente tem visto, né, sinalizações de que o governo Biden estaria, né, em telefonemas com o governo Lula para tentar chegar a um acordo possível e apostar um pouco nesse papel de mediação do Brasil. Agora, é importante dizer que a gente já tem quase 3 semanas desde a realização das eleições na Venezuela e nós não temos ainda uma definição nem das datas, né, que possivelmente nem apareçam mais, mas a gente não tem uma definição de qual seria o melhor rumo para a política externa brasileira adotar. E aí ontem a gente teve a declaração, né, dizendo que poderia haver uma nova eleição, de que não foi oficial, né, não foi o Itamaraty que soltou essa nota, mas o embaixador Celso Amorim, da possibilidade de existência de uma realização de uma nova eleição, o que não foi aceito aí dentro da Venezuela. Então, acho que esse cenário complexo faz o governo brasileiro apostar em várias coisas, né, ou trazer várias coisas à tona, mas nenhuma delas ainda com chance oficial, chance real de dar certo nessa mediação do conflito. Professora, a gente vai ter a participação dos nossos comentaristas também. Eu queria passar aqui a palavra para o Acácio Miranda. Vai lá, Acácio. Professora, bom dia. Prazer tê-la conosco. Vou sair um pouquinho do papel do Brasil e vou entrar no papel dos Estados Unidos. Nós temos acompanhado o posicionamento dos 2 candidatos às eleições norte-americanas, mas o governo Biden está um pouco distante desta discussão na Venezuela. Você acha que um posicionamento mais contundente dos Estados Unidos seria determinante para nós chegarmos a uma solução? E se há a possibilidade dos Estados Unidos terem, neste momento, um posicionamento mais contundente? Bom, eu acho que existe, né? A gente não pode olhar a posição dos Estados Unidos sem entender que nesse último governo, no governo Biden, os Estados Unidos não têm tido uma posição assertiva aqui na América Latina, né? Nós não temos uma política clara dos Estados Unidos em relação à região. Isso tem gerado uma espécie, nas relações internacionais, a gente chama isso uma espécie de vácuo de poder, né? E tem permitido a entrada de outras potências, por exemplo, a China, que a gente tem falado bastante,
aqui na América Latina, mas também a própria Rússia, ou seja, outras potências regionais que também têm disputado espaço aqui na região. Diante disso, o governo Biden tem apostado, como eu mencionei, nessa mediação desses atores regionais, principalmente o Brasil, né? Me parece que o governo dos Estados Unidos, a posição ela é também muito complicada em relação à Venezuela, né? Primeiro porque o governo americano ele tem várias empresas, né, estadunidenses que atuam na Venezuela, principalmente na extração de petróleo, e essas empresas elas têm interesses comerciais na região, o que faz também com que o governo americano não seja tão duro em relação às sanções petroleiras, porque é um setor que interessa aos Estados Unidos. Pensar que a gente tem a guerra na Ucrânia e grande parte desse petróleo nos Estados Unidos ele é abastecido pela Venezuela, né? Então isso gera um interesse estratégico direto dos Estados Unidos na região. Além disso, os Estados Unidos têm muita preocupação com relação à questão migratória, que é um tema da campanha eleitoral, é um tema que polariza nos Estados Unidos a própria opinião pública interna e que é um dos temas aventados aí pela candidata pela Kamala Harris, mas também pelo Donald Trump. Então, os Estados Unidos eles têm eles temem um agravamento desse conflito, que isso possa respingar dentro dos Estados Unidos, levar ao aumento dessa migração internacional e isso também acarretar instabilidades no país e até prejudicar o processo eleitoral. Então, acho que ao mesmo tempo em que o governo americano ele dá declarações no sentido de não reconhecimento das eleições, de apontar essas fraudes, a gente também não tem visto uma posição mais contundente. Agora, na medida em que o tempo vai passando, essa coalizão, essa tentativa de formar essa coalizão para negociar o conflito, ela também pode se esgotar, né? Então, como eu mencionei, nessa semana o próprio governo mexicano saiu dessa mediação e o Brasil ele tem atuado agora somente com o governo da Colômbia. Então, conforme o tempo passa, essa mediação também ela vai perdendo força. Lembrando que o novo governo da Venezuela ele assume só em janeiro, né? Então os governos externos, né, os governos regionais, eles têm atuado nesse espaço de tempo para tentar mediar, e ao mesmo tempo o Maduro ele vai permanecendo no poder, né? Isso também acaba levando aí a uma certa perpetuação do governo, e o governo ganha tempo dentro da Venezuela para tentar criar alguma possibilidade de permanecer ou tentar permanecer no governo. Luana, sua pergunta para a professora? Marcela, bom dia. Marcela, eu queria entender um pouco a sua perspectiva em relação à posição do Brasil. Nesse momento, a gente vê aí uma colocação do presidente que já tende a ser um pouco mais na direção de se posicionar como contrário à eleição do presidente Maduro, autotitulado Maduro. Eu queria entender, na sua visão, qual seria essa estratégia, né? Muitos atores internacionais falam que o Brasil, pela importância política aqui regional, tem um papel muito importante, e até o próprio governo Lula, por ter sido eleito como um governo, vamos dizer assim, dessa esquerda democrática. Essa sinalização do presidente, apesar de não dizer estritamente que é um governo ditador, mas que é um governo, né, que é autoritário, vai nessa direção do presidente Lula de testar um pouco ali qual que é o retorno eleitoral, o retorno político dele começar a se posicionar nessa direção, ou você acha que é uma tendência de realmente colocar panos quentes, não se posicionar estritamente, mas também não ir contrário a isso para ganhar tempo e deixar as coisas voltarem à normalidade? Bom, eu acho que a gente ainda não sabe o que seria essa normalidade, né? Então, dado que essa situação ela tende a se perpetuar, pelo menos nos próximos meses, até assumir o próprio, né, o próximo governo, ou enfim, se o Maduro de fato vai continuar no próximo mandato, os atores eles têm tentado utilizar essa janela de tempo para fazer essa mediação. Eu costumo dizer, né, Luana, que eu acho que é o maior desafio que a política externa brasileira tem enfrentado nos últimos anos, né? Acho que a posição do Brasil ela é muito difícil, porque o governo brasileiro ele tenta, por um lado, não ter uma posição tão dura, né, porque isso fecharia portas nessa mediação. Então, por exemplo, se o governo brasileiro não reconhece o governo Maduro, como aconteceu com outros governos, por exemplo, a Argentina, o Peru, se ele já não reconhece, ele fecha essas portas de negociação e não consegue atuar como esse ator de negociar para negociar esse conflito. Por outro lado, não existe clima político interno e externo para também fazer esse reconhecimento automático. Porque, enfim, né, como você mencionou, o governo foi eleito como uma plataforma democrática, foi eleito
né, apostando aí na manutenção e defendendo a manutenção da normalidade democrática no Brasil. Então, também não existe clima político interno e externo para levar esse reconhecimento automático. Agora, essas propostas que a gente tem visto, né, que são aventadas, mostram um pouco essa falta de direcionamento, não porque não existem mecanismos da política externa brasileira, mas porque, de fato, a situação é muito complexa. E essa possibilidade agora que foi levantada de realização de novas eleições, que foi rechaçada pelos dois candidatos, né, pelo Maduro e pela oposição, mostra um pouco que o Brasil tem até tentado utilizar outros métodos que não são métodos da história da política externa brasileira, né, que sempre adotou aí uma posição de não intervencionismo, de não ingerência em assuntos internos, mas que o Brasil tem tentado subir o tom dessa pressão para usar essa janela de tempo para fazer essa mediação. Agora, subir demais esse tom também pode levar, como eu mencionei, a esse fechamento de portas, né? Então, o terreno ele é muito delicado. O fato de o Brasil se posicionar e ter esses recursos de mediação não significa que ele vai conseguir efetivamente fazer isso. Existe uma confiança dos atores regionais que o Brasil pode ter esse papel, mas acho que essas possíveis respostas, né, essas propostas que a gente tem visto nesses últimos dias, mostram um pouco a dificuldade do contexto nesse cenário. Professora Marcela, muito obrigado por conversar conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Um ótimo fim de semana. Obrigada pelo convite. Até a próxima.